boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Alvito e esse é o podcast Lendo a África. Nesse podcast a gente vai conhecer mais, entender melhor a África e os africanos através da sua literatura. Esse é o nosso objetivo, fazendo isso sempre com muito prazer, através da leitura e interpretação de uma série de contos e romances africanos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Então vamos lá para o episódio 1 do nosso podcast Baobá, Lendo a África. Esse episódio é muito importante porque a gente vai tratar da obra que é considerada a pioneira da literatura africana moderna e que no português teve a tradução de O Mundo se Despedaça, do nigeriano Chinua Achebe, um livro publicado em 1958. Mas a gente vai falar disso com muita calma durante o podcast. Assim que termina a tenebrosa e sangrenta Grande Guerra, o poeta e místico irlandês W.B. Yeats escreve um poema chamado Second Coming, ou A Segunda Vinda, que virá a ser uma das obras mais famosas desse autor, que depois vai ganhar o Prêmio Nobel. Neste poema, essa segunda vinda, ao invés de se tratar do retorno de Jesus, Yeats profetiza um mundo tomado pelo caos e pela violência, em que a anarquia é solta pelo mundo, em que há a chegada de uma maré de sangue. Nesse momento em que tudo gira e gira no vórtice crescente, para usar as palavras do poema, em que cai a treva outra vez, ao invés do Salvador, nasceria um animal grotesco, símbolo maior de uma sociedade em pleno colapso. No terceiro verso ele vai dizer, já na tradução em português, as coisas vão abaixo, ou o mundo se despedaça. O centro cede. A primeira parte deste verso apocalíptico é em inglês, Things Fall Apart. E este título, Things Fall Apart, que o nigeriano Chinua Achebe vai dar ao livro que publica em 1958, considerado a obra pioneira da literatura africana moderna. Como iremos ver, todavia, o mundo retratado por Achebe não é o mundo ocidental em crise do início do século XX, como retratado no poema do Yeats. É, na verdade, a sociedade tribal nigeriana sendo desintegrada pela chegada da colonização. Primeiro, a tropa de choque dos missionários cristãos, que vão atacar exatamente o fundamento da cultura que vem a ser a religião. E depois vem o quê? Vem a tropa militar, vem o governo, se estabelece tribunal, se impõem leis. Então, uma verdadeira aula de como ocorreu a colonização. Mas tudo isso vai ser tratado mais à frente. Depois nós vamos falar bastante do autor, da obra, mas agora, como vocês que ouviram o episódio 00 sabem, a gente começa com um trecho do livro, para você ter contato direto com a obra, mesmo que um contato breve. É uma passagem do início do livro, são as primeiras linhas do livro, em que o protagonista, o Okonkwo, é apresentado a nós, leitores e leitoras. Isso é muito importante, porque o Okonkwo, sua força, suas fraquezas e suas contradições, é em torno disso que vai girar a obra. Ele vai ser o símbolo maior, digamos assim, dessa derrota da Nigéria tribal em relação ao mundo ocidental. Então, assim começa o livro de 1958 de Chinua Achebe, que na edição brasileira foi intitulado O Mundo se Despedaça. Toda a gente conhecia Okonkwo nas 9 aldeias e mesmo mais além. Sua fama assentava-se em sólidos feitos pessoais. Aos 18 anos, trouxera honra à sua aldeia, ao vencer Amalinze, o gato, um grande lutador, campeão invicto durante 7 anos em toda a região de Umuofia Amibaino. Amalinze recebera o apelido de o gato porque suas costas jamais tocaram o solo. E foi ele quem Okonkwo derrotou, numa luta que, na opinião dos mais velhos, fora das mais renhidas desde a travada durante 7 dias e 7 noites entre o fundador da cidade e um espírito da floresta. Os tambores rufavam, as flautas cantavam,
os espectadores prendiam a respiração. A Malínzie tinha uma destreza manhosa, mas Okonkwo era tão escorregadio quanto um peixe dentro d'água. Todos os nervos e todos os músculos estufavam em seus braços, em suas costas e em suas coxas, e quase se podia ouvi-los a se distenderem como se fosse arrebentar. Finalmente, Okonkwo derrubou o gato. Isso se passara havia muitos anos, 20 anos ou mais, e de lá para cá, a fama de Okonkwo crescera qual incêndio na mata no tempo do Harmattan. Era um homem alto, grandalhão, a quem as sobrancelhas espessas e o nariz largo davam um ar extremamente severo. Sua respiração era forte e pesada, e dizia-se que, quando dormia, suas mulheres e filhos podiam ouvi-lo ressonar, mesmo das casas ao lado. Ao caminhar, seus calcanhares quase não se apoiavam no solo. Parecia andar sobre molas, como se estivesse prestes a saltar sobre alguém. E, na verdade, com frequência ele investia sobre as pessoas. Sofria de uma leve gagueira, e quando se zangava e não conseguia pronunciar as palavras que desejava com suficiente rapidez, costumava, em vez delas, usar os punhos. Não tinha paciência com os homens que falhavam. Não tinha paciência com o próprio pai. É uma apresentação inicial do protagonista muito interessante, né? Porque é um homem muito forte, é um homem muito severo, é um homem muito bem sucedido, com muitas mulheres e filhos, que baseou, de certa maneira, né, toda a sua trajetória no uso da força, no uso da violência. Mas essa forma era aceita, né? E se vocês virem no final do primeiro parágrafo, ele fala que tinha havido uma luta de 7 dias e 7 noites entre o fundador da cidade e o espírito da floresta. Quer dizer, até a própria cidade tinha sido fundada graças a uma luta desse tipo. Então era algo que era socialmente aceito, e ser um lutador, né, trazia honra para a aldeia, trazia honra para a localidade. Por isso Okonkwo era reconhecido. Mas ao mesmo tempo a gente já percebe as contradições desse protagonista, né? Porque ele não convivia bem com as próprias fraquezas dele, como no caso a gagueira, né? E não aceitava o próprio pai, porque ele não tolerava aqueles que falhavam. Mal sabia o Okonkwo qual seria o seu destino, mas disso a gente só vai falar depois. Bem, depois dessa breve introdução, é preciso que a gente fale um pouquinho do autor, Chinua Achebe. Chinua Achebe nasceu em 1930, na Nigéria, em Ogidi, uma aldeia Igbo, a gente já vai ver o que é Igbo, né? E morreu aos 82 anos nos Estados Unidos em 2013. Ele foi um escritor de romances, de contos, foi um poeta, foi um ensaísta e também um professor. Além disso, eu acrescentaria que ele foi sempre um intelectual público, sempre procurou se manifestar por escrito ou em entrevistas acerca das questões ligadas à África e, sobretudo, ligadas ao seu país, a Nigéria, né? Ora, Chinua Achebe é uma figura grandiosa da literatura africana moderna. Na verdade, o seu livro, como eu já disse na introdução, Things Fall Apart, ou O Mundo se Despedaça, é considerada a primeira grande obra. Houve obras anteriores, mas essa é considerada a primeira grande obra, praticamente a obra inaugural da literatura africana moderna. E por que isso acontece? Porque o Chinua Achebe tinha muita consciência, como a gente vai ver, isso foi um processo, né, de que era preciso criar uma narrativa acerca da África elaborada pelos próprios africanos, já que a maneira de retratar a África, a maneira de descrever a África e os africanos, a sua cultura, o comportamento do seu povo, né, por parte dos ocidentais, era inaceitável, era imprópria, muitas vezes era racista e eivada de uma série de preconceitos, né? Ele vai escrever o livro, o Things Fall Apart, O Mundo se Despedaça, quando ele tinha apenas 18 anos e, na verdade, estava trabalhando para a BBC em Londres, né? O que não deixa de ser uma ironia, que é ali em Londres que ele escreve uma obra que, na verdade, denuncia o colonialismo inglês, denuncia os males gerados por essa
entrada violenta da Inglaterra na Nigéria, abalando todo aquele mundo tribal. Bom, mas vamos começar do começo, né? Ele nasceu numa aldeia no sudeste da Nigéria, uma região habitada por uma etnia muito importante, muito numerosa, a etnia Igbo. A etnia Igbo ela é muito interessante porque ela tem uma cosmologia muito complexa, muito sofisticada, e algumas características da sua cultura elas parecem ter sido benéficas para o desenvolvimento de talentos literários. Além do Chinua Achebe, a gente tem duas figuras de proa da literatura africana atual, a Chimamanda Ngozi Adichie, que é muito conhecida, né, do Americana e de muitos outros livros, e o Chigozie Obioma, né, que também publicou Uma Orquestra de Minorias, um livro primoroso, que eu até resenhei para o jornal O Rascunho. Bom, mais especificamente sobre o Chinua Achebe, né? O seu pai, ele dentro de casa vivenciou esse processo. O seu pai se converteu ao cristianismo e trabalhou como missionário em várias partes da Nigéria. O Chinua, como era característico dos africanos de classe média e da elite, né? Ele não era da elite, mas era de classe média, ele teve uma educação ocidental. Primeiramente no colégio, em inglês, e depois, mesmo tendo cursado a universidade no próprio país, os seus professores eram brancos, eram europeus. E eles só liam os grandes clássicos da literatura inglesa, em prosa e verso, começando por Shakespeare, é óbvio, né? Ora, foi na universidade que o Chinua Achebe, juntamente, aliás, com toda a sua turma, percebeu que os professores tinham uma visão totalmente deturpada dos africanos. Por quê? Os professores passaram como leitura um livro chamado Mr. Johnson, uma novela, um romance de 1939, escrito por um irlandês inglês chamado Joyce Carey. O protagonista da novela é um africano, é um nigeriano, mas um nigeriano bobo, um nigeriano passivo, um nigeriano incapaz de reagir, que acaba sendo morto a tiros pelo seu senhor inglês. Na imprensa ocidental, foram feitas várias resenhas chamando esse livro de um dos melhores romances sobre a África. E os professores brancos achavam a mesma coisa, tanto que passaram o livro para os seus alunos negros e africanos lerem. O Achebe e a sua turma não aceitaram aquilo. Um personagem nigeriano tão passivo e idiota. Eles conheciam a realidade e sabiam que seu povo não era assim, dessa forma, né? Não era bobalhão, digamos assim. Mais tarde, já na década de 70, ele vai escrever um longo ensaio denunciando o que ele chama de racismo em O Coração das Trevas, do Heart of Darkness, do Joseph Conrad. Um romance que até hoje desfruta de muito prestígio no mundo ocidental. Virou até filme com Marlon Brando, um filme inspirado nesse livro, né? Para o Achebe, a forma pela qual os africanos são caracterizados nesse romance é terrivelmente errada. A linguagem usada para descrever o povo africano é imprópria, com os africanos sendo caracterizados como indivíduos primitivos, sem uma capacidade verbal apropriada, vistos como selvagens. A África, segundo Chinua Achebe, aparece no romance como um lugar verdadeiramente pré-histórico. Em um romance que o Achebe qualifica, né, para a gente dar a versão final do que ele acha, como completamente racista. Bom, em uma entrevista concedida à Associated Press em 2008, ele explicou o objetivo de toda a sua literatura. Ele diz: eu cresci em meio a anciãos muito eloquentes, na aldeia ou na igreja. Havia oradores eloquentes. Ou seja, pessoas capazes de se expressar, né, de pensar e de apresentar o seu pensamento. É isso que ele está dizendo. Isso contrasta, segundo ele, com o retrato dos africanos incapazes de formular pensamentos. Retrato esse que aparece então na literatura ocidental, né? Incapazes de dar respostas diante da opressão, né? Totalmente passivos, apanhando sem dizer nada, sem reagir. Continua ele: não é deste jeito que meu povo responde nessa situação, grunhindo, incapaz de se expressar. É esta fala eloquente do meu povo que eu queria colocar por escrito. E ele colocou mesmo,
Depois do sucesso estrondoso de Things Fall Apart, ele publicou mais alguns romances, todos situados na Nigéria. Aliás, uma vez perguntaram para ele: olha, você mora nos Estados Unidos há tanto tempo, por que você não escreve um romance sobre os Estados Unidos? E ele falou assim: bom, os Estados Unidos já tem muita gente escrevendo romance sobre ele, a Nigéria não, por isso eu escrevo sobre a Nigéria. Ele publicou mais alguns romances, o segundo foi uma continuação do Things Fall Apart, todos eles situados na Nigéria e todos eles abordando questões da Nigéria, inclusive questões posteriores, guerra civil, Biafra, etc. Né? A guerra e as ditaduras, muitos golpes de Estado, obrigaram ele a sair do seu país e ele passou a viver nos Estados Unidos, onde se tornou professor universitário. Além de romances e contos, publicou livros de ensaio com conteúdo crítico acerca da literatura e dos dilemas africanos. Né? É muito interessante que, no caso dele, né, ele também não se absteve de criticar os próprios africanos. Né? Os africanos, os regimes africanos, por exemplo, as ditaduras posteriores à independência. Ele não adotou uma posição maniqueísta, os africanos estão sempre certos, os africanos são bons e os ocidentais são maus. Né? Mas ele precisou, nesse primeiro momento, né, apontar o fato de que o retrato da África que estava sendo feito era um retrato completamente deformado, né? Coisa que ele começa a corrigir, digamos assim, com a publicação do seu romance O Mundo se Despedaça ou Things Fall Apart. Então, terminada essa apresentação do autor, vamos ao resumo do romance, tá? Bem, a última parte deste episódio consiste numa espécie de resenha da obra. É claro que tem um pouquinho de spoiler, eu tenho que avisar. Nada que atrapalhe a fruição do livro, mas cabe a você decidir. Uma coisa é certa, eu não conto o final. O final eu não conto. Bom, é um livro pequeno, com pouco mais de 200 páginas e 25 capítulos. De uma maneira simples e muito inteligente, de acordo com seus objetivos, o autor dividiu a obra em 3 partes. Na primeira, a maior delas, temos a ascensão de Okonkwo, o protagonista da história. Ele ascende a uma posição importante no mundo das 9 aldeias Igbo. Nestes 13 primeiros capítulos, o autor Chinua Achebe pinta em detalhe o quadro da vida da aldeia de Umuofia, suas crenças, costumes e valores antes da chegada dos europeus. Então podemos dizer que são 3 partes. A primeira parte é uma Nigéria, essa região Igbo, intocada, né, sem a chegada do homem branco, e as 2 outras partes mostram já o impacto da chegada do homem branco, sobretudo, primeiramente, com a religião cristã. Essa aldeia de Umuofia, antes de mais nada, é dominada pelos homens. O regime é patriarcal e poligâmico. A riqueza e a importância de um homem são afirmadas pelo número de esposas e filhos que ele possui. Okonkwo, por exemplo, nada de por favor. Por exemplo, tinha 3 mulheres e 11 filhos. Afora dias sagrados, certos dias, né, sagrados pela religião deles, o marido podia bater livremente em suas esposas e seus filhos. Okonkwo, né, esse nosso protagonista, dotado de um temperamento irritado e explosivo, é um bom exemplo dos extremos a que chegava o poder do chefe de família. Além disso, é uma competição acirrada entre os homens por reconhecimento, consubstanciado em títulos concedidos pela coletividade. Os torneios de luta e a participação na guerra são 2 formas importantes de obter prestígio, já que muitas vezes as aldeias entram em confronto aberto. Isso acabava por formar uma hierarquia que tinha em seu ápice os homens mais titulados e mais velhos, passando por homens sem títulos, o que era considerado pouco honroso. Okonkwo, certa hora, ele chega a chamar um homem que não tinha título e que ousa falar, né, numa reunião, ele diz assim, não sabia que era permitido mulheres estarem presentes, né? E alcançava o seu ponto mais baixo na existência de párias, os Ozu, dos quais eu vou falar mais adiante. Havia um enorme respeito aos anciãos, sobretudo aqueles que se conformam às expectativas de riqueza e posição social. Há um culto aos antepassados que aparecem na aldeia na forma de mascarados algo assustadores, como se fossem fantasmas, os Jegbugus. A subsistência provém da agricultura
E também aqui há uma divisão sexual do trabalho. As mulheres cultivam tudo, exceto o inhame, que é uma espécie de símbolo do poder masculino e cujo cultivo e colheita são reservados aos homens. Em festas de retribuição, o primeiro alimento a ser servido era o inhame. Como era de se esperar, a principal divindade era uma deusa da terra, generosa, mas também vingativa. Há oráculos que são consultados e respeitados, bem como seus sacerdotes. A relação com as divindades, além disso, ocorria através de um sistema de proibições, rituais e sacrifícios. Alguns deles eram duríssimos. Gêmeos, por exemplo, eram largados na floresta maldita para morrerem de fome ou serem devorados pelas feras. O enterro na floresta maldita era também o destino de alguém que morresse na Semana da Paz, dedicada à deusa da terra. Transgressões deveriam ser compensadas por sacrifícios. Enfim, a religião era uma forma de pensar e entender o mundo, não era uma prática à parte. O tempo todo ela estava presente no cotidiano. Ela explicava absolutamente tudo, fazendo recurso à vontade dos deuses ou à presença de espíritos. Mais um exemplo. A mortalidade infantil era absurdamente alta, mas a morte de uma criança era atribuída a um espírito que se instalara nela, e havia todo um ritual para que esse espírito fosse deslocado, permitindo a sobrevivência de novos filhos. É uma sociedade letrada com uma forte tradição oral, presente em provérbios como se uma criança lavar as mãos, pode comer com os reis, e por histórias que pais e mães contavam aos seus filhos novamente de natureza diversa, pois as histórias masculinas falavam de guerras e disputas violentas, enquanto as mães contavam lendas como a do Cágado que foi uma festa no céu. Se comportou mal, caiu lá de cima, quebrou todo o casco dele, por isso que o casco do Cágado é assim. Era o tempo das estações e dos trabalhos respectivos que ordenava a vida da tribo. A marcação de tempo mais frequente era X ou Y dias de mercado, que ocorria de 4 em 4 dias. 2 dias de mercado, por exemplo, significavam 8 dias. Então, é uma comunidade que vive segundo o tempo da própria natureza, E as tarefas de cultivo, a tarefa de colheita, com um tempo determinado, de acordo com as estações, se faziam os trabalhos, se erguiam as casas, etc, etc. Tá? Chinua Achebe também descreve costumes essenciais, com o processo de compra da noiva, entre aspas. Por um lado, por que as aspas? Por um lado, a expressão é correta, porque o processo envolve a negociação do valor em presentes. A moeda que utilizava era o cauri, um tipo de búzio. Mas não era um processo tão simples. Ocorria troca de presentes entre as duas famílias e visitas mútuas. Sobretudo, ocorria uma festa em que estava presente toda a aldeia, com oferecimento de presentes à família da noiva pelas famílias importantes, o que acabava por constituir um círculo de trocas que fortalecia os vínculos comunitários. Mais impressionante ainda é a descrição do funeral de um grande homem. As batidas do tambor eque, capaz de imitar a voz humana, acordam toda a aldeia antes do cantar do galo. A notícia da morte era levada assim a todas as 9 aldeias, até que as batidas identificam a aldeia em que ocorrera a morte, a aldeia de Okonkwo. O morto, Ezeudu, foi um grande guerreiro, e os primeiros a chegar são eles, com corpos pintados. De vez em quando, aparece um espírito ancestral falando numa voz trêmula e extraterrena. É uma narrativa extraordinária, porque este momento é descrito como sendo algo caótico, afinal a morte de um ancião, ela coloca em perigo a comunidade. Há tambores batendo em frenesi, tiros para o alto, facões se entrechocando. No auge da agitação, o mais assustador espírito aparece com seu fedor pestilento. Depois de dançar ao som dos tambores, vai até o cadáver e faz um elogio do morto. É neste momento que a arma de Okonkwo dispara e mata acidentalmente o filho mais novo do morto, um rapaz de 16 anos. Mesmo sendo considerado um crime feminino, porque cometido por acaso, Okonkwo é obrigado a ir embora por 7 anos juntamente com toda a sua família, mulheres e filhos. Ele refugia-se então na aldeia materna, na aldeia de origem da sua mãe. Começa aí a segunda parte.
Oconco passa a viver em Mbanta, a aldeia da sua mãe, onde é acolhido e ajudado pelos parentes do ramo materno. Ele recebe uma terra para construir sua casa e terrenos para cultivar, além de uma doação de inhames para iniciar seu cultivo. Desanimado e de má vontade com sua nova situação, recebe uma bela lição de moral de um ancião, quando este lembra Oconco que a mãe é suprema, ou seja, é sempre o último refúgio. Portanto, não era nenhuma humilhação ter que viver na aldeia da mãe. Mas até mesmo aquela pequena e despretensiosa aldeia não estava fora do mundo. Eles recebem notícias da destruição da aldeia de Abame por parte dos brancos. Isso ocorrera como punição para o assassinato de um homem branco de acordo com o conselho do oráculo. Chegou um homem branco, a aldeia consultou o oráculo disse, olha, esse homem vai fazer perder a aldeia toda, né? E aí o oráculo não mandou matar o homem, mas eles pensaram, bom, se esse homem vai causar, né, enfim, a catástrofe, a destruição da aldeia, é melhor a gente matá-lo, né? E causou mesmo, porque aí vieram os outros homens brancos e puniram a aldeia, né, matando todo mundo. Então, Oconco recebe também notícias de que um homem branco chegara à sua aldeia, Omoofia, né? Um grupo de missionários que constrói uma igreja, faz conversões e começa a se infiltrar também em aldeias vizinhas. Inclusive, o filho mais velho do Oconco também se torna um missionário. Os convertidos eram, sobretudo, pessoas consideradas sem valor, os efulefu. Juntamente com a igreja veio o aparato governamental. Um homem que mataram um dos missionários é julgado e enforcado. Podemos dizer que a religião cristã serve então de uma espécie de cavalo de Troia para o domínio colonial, né? Ela aparece dizendo que vai fazer o bem das aldeias, vai salvar aqueles homens, mas na verdade é ela que desencadeia toda a decadência, toda a transformação que se dá no mundo tribal. Mas logo a religião do homem branco chega também a Mbanta, essa pequena aldeia, né, que era a aldeia da mãe do Oconco, e causa uma série de conflitos que não temos espaço para contar. Basta dizer que a estratégia, mais uma vez, foi conquistar os marginalizados da aldeia, até mesmo os Ozu, párias que tinham que manter cabelos compridos como sinal da sua condição, e com quem os membros da aldeia estavam proibidos de manter qualquer contato. Entre os convertidos há aqueles que abraçam a nova fé com tanto ardor que chegam a planejar tocar fogo nos altares dos deuses da aldeia. Embora isso não ocorra de fato, já prenuncia a futura destruição das crenças nativas e sua substituição pela religião cristã. Oconco, para variar, fica furioso e propõe o confronto, mas isso não é aceito. Esta segunda parte termina com uma festa de agradecimento aos parentes maternos, agora que Oconco está prestes a retornar depois de fim dos seus 7 anos de exílio. Em certo momento, um ancião toma a palavra e, além de agradecer a hospitalidade de Oconco, faz o alerta aos jovens. Uma religião abominável instalou-se entre vocês. De acordo com essa religião, um homem pode abandonar o pai e os irmãos. Pode blasfemar contra os deuses de seus pais e contra os antepassados, como se fosse um cachorro de caça que de repente ficasse louco e se voltasse contra o dono. A terceira e última parte começa com o retorno de Oconco à aldeia de Omoofia, tentando recuperar sua posição social depois de 7 anos ausente. Só que Omoofia já não é mais a mesma. Muitos haviam aderido à religião cristã e abandonado os deuses do Igbo. Além disso, os brancos haviam estabelecido um governo e imposto suas leis, com tribunais, juízes e guardas. Além da religião, a força pura e simples também era utilizada para manter a nova ordem. Oconco se revolta ardorosamente contra esses estados e coisas e prefiro parar por aqui, porque eu prometi que não ia contar o final, não é isso? Que avaliação a gente faz desse livro? Bom, não é à toa que esse livro é considerado o pioneiro da literatura africana moderna. Houve livros anteriores a ele, né? Mas eu creio que o livro do Chinua Achebe é o primeiro que consegue contar uma história fundamental, né? Uma história da chegada dos brancos na África e das transformações que a África sofreu por conta disso. Ele não idealiza essa África tribal, essa África anterior à chegada dos brancos. Ele mostra que era um mundo hierarquizado, era um mundo que também tinha suas injustiças, suas violências, né?
tinha grupos bem marginalizados, havia até os párias, no caso lá dos Igbo, né? Mas, em compensação, ele também, né, na narrativa, explica muito bem como é que os brancos se instalaram ali, como é que os brancos vieram, né, para controlar e para dominar as populações africanas. Então ele atinge perfeitamente o objetivo, né, de mostrar que, primeiro, que essa vida das aldeias era uma vida muito rica, com costumes próprios, né, com valores próprios, que são literalmente destruídos pela chegada dos brancos, né? O livro é uma verdadeira aula de como se deu a penetração europeia e como ocorreu a desagregação do mundo tribal antes existente. Um mundo que, como diz o título, literalmente se despedaçou. Ou melhor, ele foi despedaçado. Gente, muito obrigado. Esse foi o episódio 1 do nosso podcast Lendo a África. Espero que vocês tenham apreciado. Se apreciaram, deixa aí um comentário, deixa uma curtida aí. Falem com os amigos, tá bom? E qualquer coisa que vocês tenham a corrigir ou a comentar, por favor, pode colocar o comentário aí mesmo, ou então mandar um e-mail para mim, né? marcosalvito@gmail.com. Então, muito obrigado a todos e um grande abraço. Até o episódio número 2, que vai ser um episódio passado em Moçambique. Vamos sair da Nigéria e vamos então para Moçambique. Valeu, gente. Um grande abraço. Nós abrimos esse episódio de Baobá, Lendo a África, esse episódio 1, sobre o livro de Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça, com um trecho. E vamos fechar também com um trecho lá da parte final do livro. Não é a última página do livro, mas é num dos últimos capítulos. Na verdade, Omuofia mudara muito durante os 7 anos de exílio de Okonkwo. Surgira a igreja, desencaminhando muita gente. Não apenas os de baixa extração ou os proscritos tinham aderido à nova fé, mas também alguns homens de valor. Um exemplo era Ogbuefi Ogona, que recebera 2 títulos e que, num ato de loucura, cortara a tornozeleira de seus títulos e a jogara fora para se juntar aos cristãos. O missionário branco orgulhava-se muito dele, que foram um dos primeiros homens em Omuofia a receber o sacramento da Sagrada Comunhão ou Sagrada Festa, como se dizia em Ibo. Ogbuefi Ogona imaginava essa festa em termos de comida e bebida, só que um pouco mais sagrada do que o tipo de festa da aldeia. Portanto, para a ocasião, não se esquecera de colocar seu chifre de beber no saco de pele de cabra. Além da igreja, os homens brancos trouxeram também uma forma de governo. Tinham construído um tribunal onde o comissário atuava como juiz. Tinham guardas sob suas ordens, que lhe levavam os indivíduos a serem julgados. Muitos desses guardas eram de Umuru, às margens do grande rio, onde muito tempo atrás os homens brancos tinham aparecido pela primeira vez, ali erguendo o centro de sua religião, comércio e governo. Esses funcionários do tribunal eram profundamente odiados em Omuofia, por serem forasteiros, e também porque eram arrogantes e tinham mania de grandeza. Chamavam-nos Kotma, e como costumassem usar calções cinzentos, foram apelidados de traseiros de cinza. Tomavam conta da prisão, que estava cheia daqueles que haviam ofendido a lei do homem branco. Alguns desses prisioneiros eram indivíduos que tinham jogado fora filhos gêmeos, e outros tinham molestado os cristãos. Eram espancados na prisão pelos Kotma e obrigados a trabalhar todas as manhãs na limpeza do compound do governo e a apanhar lenha para o comissário branco e para os guardas. Alguns desses homens eram portadores de títulos, gente que deveria estar muito acima de semelhantes ocupações mesquinhas. Pesarosos por causa da indignidade que sofriam, lamentavam o abandono em que deixavam suas roças. Quando cortavam a grama de manhã, os homens mais moços cantavam, marcando o ritmo com os golpes de seus facões. Kotma do traseiro de cinza, nasceu para ser escravo. O homem branco não tem tino, nasceu para ser escravo. Os guardas não gostavam de ser chamados de traseiros de cinza e batiam nos rapazes, mas mesmo assim a canção se espalhou por Omuofia. Esse trechinho, mostra essa penetração e domínio do homem branco, mas mostra também que houve resistência, que foi uma coisa que o Chinua Achebe sempre falou.
Então é isso, episódio 1 do nosso Baobá, Lendo a África. Um episódio humilde, mas espero que tenha servido de alguma maneira para vocês se aproximarem dessa literatura tão rica e tão interessante que é a literatura africana moderna. Então é isso, gente. Eu sou o Marcos Alvito. Muito obrigado, um grande abraço. Sobre a literatura africana, tá bom? Muito obrigado, então. Um grande abraço a todos e todas.